Olá, tudo bem? Tudo jóia? Estamos de volta aí para as nossas videomensagens falando a respeito da Bíblia e de todos aqueles assuntos que se relacionam, seja direto ou seja indiretamente, com ela. Na última videomensagem eu falei um pouquinho sobre os idiomas originais da Bíblia, assim como as primeiras traduções e transliterações da Bíblia. Recapitulando um pouquinho, a Bíblia no Antigo Testamento foi basicamente escrita no idioma original hebraico, apesar de existirem algumas citações em aramaico. E o Novo Testamento é exclusivamente escrito no original em grego. Tranquilo? Falamos também da Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia direto do original hebraico para o grego, lembrando, o Antigo Testamento é porque o Novo Testamento já era em grego. E falamos também da tradução que era do original hebraico para o latim, a Vulgata Latina. Hoje nós vamos falar um pouquinho, especificamente, algumas traduções mais atuais. Igual, vamos falar um pouco sobre as traduções inglesas, na verdade uma tradução inglesa, e vamos falar sobre duas traduções portuguesas. O que é importante você entender? Sempre que existe uma tradução da Bíblia para uma língua mãe, para uma língua materna de um determinado povo, de uma determinada nação, de vários países em comum, é preciso você entender que algumas palavras elas não existem para serem traduzidas. E com isso vai ocorrer a transliteração. Os grandes problemas bíblicos, os grandes conflitos bíblicos, às vezes as pessoas elas chegam a usar a própria Bíblia para tentar provar a não existência de Deus, justamente por causa de muitas transliterações. O que nós temos que entender? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. A gente não pode afirmar que foram 40, ou que foram 30, ou que foram 20, mas acredita-se que ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. E dentro de um período que durou 1.500 anos, o tempo total para a Bíblia ser escrita, sendo que muitos livros da Bíblia trabalham em conjunto com outros. Então, se você pega um livro do Antigo Testamento, que um livro do Novo Testamento utilizou aquele livro, nós estamos falando aí, às vezes, de milhares de anos ou de centenas de anos, ok? Então, é preciso entender isso. Uma tradução da Bíblia para o idioma inglês, a primeira tradução da Bíblia que data-se para o idioma inglês de grande importância, porque foi uma tradução completa, foi a tradução de John Wycliffe. Eu vou falar Wycliffe, mas vocês podem ouvir também John Wycliffe, mas eu vou estar falando Wycliffe. O John Wycliffe, ele traduziu especificamente a Bíblia, é importante que nós venhamos frisar isso, especificamente a Bíblia da Vulgata Latina, ou seja, primeiro teve uma tradução do original para o latim, que foi a Vulgata Latina, que nós falamos na videomensagem anterior, e depois veio John Wycliffe e pegou a tradução da Vulgata Latina diretamente para o inglês. Então não é uma tradução pura, que venha diretamente do original hebraico, do original grego, mas sim uma tradução de uma tradução. Logo, sempre que eu pego um trabalho e refaço sobre o outro, eu estou me distanciando do original. Então, para você que quer uma Bíblia que esteja mais próxima do original, a Bíblia de John Wycliffe não seria, a tradução de John Wycliffe não seria a Bíblia mais adequada. Tranquilo? Além disso, existiram outras Bíblias, posteriormente, mas falando da Bíblia mais antiga, uma tradução completa seria essa tradução de John Wycliffe. Vamos falar um pouquinho do Brasil, especificamente no geral, falando do nosso idioma, do português, que vai tanto se adequar ao Brasil, assim como os países de língua portuguesa. A primeira tradução que data-se completa da Bíblia, direto do idioma original, ou seja, do grego e do hebraico para o português, foi pelo português João Ferreira de Almeida. Acredita-se que esse João Ferreira de Almeida ele era católico, ele se converteu à religião evangélica e ele despertou esse desejo dele traduzir a Bíblia. Porém, uma coisa interessante, tá? João Ferreira de Almeida não traduziu toda a Bíblia. João Ferreira de Almeida, ele traduziu inicialmente o Novo Testamento, ele fez um caminho inverso, ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento ele traduziu somente até Ezequiel. Depois outros estudiosos, outros eruditos vieram, que entendiam do hebraico, vieram e terminaram a tradução de João Ferreira de Almeida. Tranquilo? Além da tradução de João Ferreira de Almeida, tem uma outra tradução que não é meu gosto pessoal, até mesmo por não ser
uma tradução que ela é uma tradução direta do original grego, hebraico para o português, é a tradução de Figueiredo. Figueiredo era um padre português que fez uma tradução direto da Vulgata Latina, ou seja, a Vulgata Latina, pegou o original grego, o original hebraico, traduziu para o latim, e Figueiredo veio com a sua tradução e traduziu para o português. Dentre os católicos vai ser muito utilizado até mesmo por causa dos livros apócrifos. Mais à frente, em outras videoaulas, vamos falar um pouquinho sobre esses livros apócrifos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, fale para seu amigo. Eu espero aí críticas também, críticas construtivas. Agradecer o meu amigo Cadu e digo que nas próximas videoaulas, sempre que nos referirmos à Bíblia, especificamente, nós vamos estar, Cadu, colocando aí quais os versículos, colocando as citações para que vocês possam fazer o melhor acompanhamento. Valeu!